chão. Deus se fazia presente nos cultos de oração. Era fogo que caía no meio dos meus irmãos. A igreja do tempo antigo, na campanha, nas... A igreja do tempo antigo tinha graça e tinha unção. Não tinha igreja bonita pra receber meus irmãos. Se juntava o jeparedo debaixo de um sinal e violão. A igreja do tempo antigo, na campanha ou na cidade, Deus ainda é o mesmo, Ele opera e faz milagre. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, Deus dos céus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, voltou, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Como eu estava falando aos irmãos, eu quero fazer esse estudo sobre os mercenários. Quero falar um pouco sobre os falsos profetas e também os falsos apóstolos. Quero não com a intenção, jamais é a intenção do meu coração falar de algum ministério. Uma, porque eu não conheço os irmãos. Duas, eu sei é de mim. Três, a palavra de Deus nos diz que se nós não amar o nosso próximo, que nós vimos, como é que vamos amar a Deus que não vimos? Então não vou alfinetar ninguém. Aqui não é esta a intenção, é passar conhecimento. É passar o conhecimento da palavra de Deus. Eu quero que os irmãos abram 1 João, capítulo de número 1, e capítulo de número 3 e versículo de número 14 a seguir. Primeira epístola de João, capítulo de número 3 e versículo de número 14. Glórias a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz. Glória a Deus. Deixa eu tirar o louvor, colocar um fundo aqui. Aqui. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Porque, olha bem a importância desse versículo. Porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão não permanece. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão, ele é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna.
Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E não vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Amém? Quero orar juntamente com os irmãos e diletos ouvintes, para que Deus venha nos impulsionar, nos conduzir para a sua gloriosa e maravilhosa palavra. Vamos, aleluia, orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, desde já, pela presença, pela vida, meu Pai, de cada irmão, Senhor, que já estão nos acompanhando, Senhor, aí a larga distância. Senhor, eu quero pedir, Senhor, o perdão dos meus muitos pecados, Senhor, das minhas muitas falhas, das minhas muitas transgressões, por pecar, por pensamentos, por gestos, por olhares, por sentimentos. Meu Deus, eu preciso, Senhor, Senhor, de uma lavagem, a lavagem pela palavra do Senhor. Aumenta a minha fé, aumenta a fé da tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, porque a tua palavra nos diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir, Senhor, a palavra do Senhor. Jesus Cristo visita a irmã Maria Desimar, Senhor, que está ruim da garganta, meu Pai. Visita seu esposo, meu Deus. Oh, Jesus querido, há poder no teu sangue. Jesus, passa uma gota do teu sangue, Senhor, sobre a vida da tua serva, meu Pai. O sangue de Jesus tem poder na vida também do Henrique, meu Deus do céu. Peleja, Senhor, peleja em pró, Senhor, da irmã Adriana, Senhor, a filha de Deus, meu Pai. Peleja, meu Pai, peleja, meu Deus, peleja em nome de Jesus, peleja, meu Pai, na vida da irmã Lidiane Coelho, meu Pai. Oh, Jesus querido, passa uma gota do teu sangue sobre a vida da tua serva. Jesus querido, olha aí também, meu Pai, a tua serva, Senhor, a irmã Sandra de Jesus Barbosa. Jesus, resolve esta causa, Senhor, que ela tem apresentado a ti, meu Pai. Oh, Jesus, peleja pela saúde da tua serva, peleja, meu Pai, colocando toda esta barreira por terra, tudo aquilo que o inimigo tem planejado, Senhor, para entristecer o coração da tua serva, que o Senhor veio colocar por terra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, e venha nos conduzir, meu Pai, mansamente em águas tranquilas. Senhor, refrigera a nossa alma, guia-nos, Senhor, pela vereda da tua justiça, por amor do teu nome. Oh, meu Deus, venha nos conduzir, Senhor, pela tua palavra, Jesus. Venha nos conduzir, meu Pai, pela tua palavra, pois a tua palavra, Senhor, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, Senhor, e é apta, Senhor, para discernir toda a intenção, todo o propósito do coração do homem. Senhor, peleja, Senhor, na vida dos meus irmãos ouvintes, as minhas irmãs ouvintes, Senhor. Confirmai, Senhor, a tua palavra, confirmai, Senhor, a tua resposta, porque a resposta vem de Deus. Senhor, a preparação é do coração do homem, meu Pai. Oh, Jesus querido, mas a resposta é do Senhor. Quem escreve no nosso coração a tua palavra é o Senhor. Quem fala é o Senhor. Quem é o Senhor? Honras e glória seja dada para ti, Senhor, e confirma, Senhor, a bênção, Senhor, na vida deste lar. Visita meu lar, guarda minha esposa, guarda meu lar, Senhor, acoberta meu lar com teu sangue, coberta o lar desta irmã com teu sangue, o lar deste irmão com teu sangue. O sangue de Jesus tem poder. Sai todo o mal em nome de Jesus. Confirma, meu Pai, a tua palavra. Desde já, Senhor, nós agradecemos, porque estamos certos da tua resposta, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus, graças a Deus. Amados irmãos e diletos ouvintes, já vamos dar início a esse estudo, aleluia, a esta palavra que nós colocamos o título aí da live. Vamos fazer esse estudo
não com intenção de alfinetar ninguém, não com intenção de xingar ninguém, mas apenas de mostrar a luz do Evangelho. Apenas, aleluia, mostrar a realidade do mundo espiritual. Assim como tem homens de Deus, também não tem, aleluia, tem os falsos também. Assim tem as mulheres de Deus, tem as falsas também. Mas pela palavra de Deus, pelas suas obras, nós conhecemos quem eles são. Nós conhecemos quem são eles. Então nós vamos ler a palavra de Deus para nós dar início a esse estudo. Abre a tua Bíblia aí, no livro de João, capítulo de número 10. Aleluia, livro que segundo escreveu São João, capítulo de número 10, aleluia, da palavra do Senhor. Que bom que os irmãos acompanhem na Bíblia. Que bom seria que as irmãs acompanhassem pela Bíblia, pegassem a sua Bíblia, em nome de Jesus Cristo, e acompanhassem aí, para não ficar somente nas nossas palavras, somente nós lemos. É bom os irmãos examinar as Escrituras, porque contém nelas, irmãs, contém nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de Jesus Cristo, porque são elas que se testificam do Senhor. Em João capítulo 5, versículo 39, diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então nós vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 10 de João, e o versículo de número 10 a seguir, da santa e poderosa palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, Jesus falando. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 12, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas. Foge, e o lobo vem e arrebata e a dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Vamos ler mais um versículo da palavra de Deus. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Amém? O mercenário é aquele que age com motivo, só frisando, amados irmãos, só frisando, amadas irmãs, no dízimo, nas ofertas, nos votos, só frisa o dinheiro. Esse é o mercenário. O mercenário, ele não prega a palavra do arrependimento. O mercenário, ele tem medo de pregar a verdade, porque ele diz na sua tese, no seu entender, que a palavra forte que o meu irmão prega, que nós temos pregado, a sã doutrina, ele diz em primeiro lugar que é costumes de homens. E ele diz também que não precisa tudo isso, que não precisa, que não tem nada a ver, que isso não tem importância nenhuma. Mas ele tem medo de perder as ofertas, de perder os dízimos. Ele tem medo porque ele não está estruturado na verdadeira videira verdadeira que é Jesus Cristo. Ele não tem dado frutos bons,
porque ele não tem sido gerado do Espírito Santo. Então ele ensina o crente a ser, ou seja, os seus seguidores, a ser pessoas descompromissadas, que não têm compromisso com a palavra, que não têm compromisso com a verdade de Deus. Para ele, tanto fez como tanto faz. O importante é a irmã dizimar, é a irmã ofertar, é a irmã fazer até mesmo ofertas absurdas ali, queimando até mesmo todo o seu dinheiro, vendendo a casa e colocando lá na fogueira santa do falso profeta. É isso que ele faz. É isso que ele faz, ele frisa o dinheiro, ele quer a gordura das ovelhas, ele não está preocupado com a salvação das almas. Ele não instrui o povo no caminho bom que ele deve andar. Ele quer saber, aleluia, dos votos, ele quer saber das ofertas, quanto saiu, quanto entrou, quanto de cada culto tem entrado, que aquilo que ele tem que tirar um pouco para ele, para a despesa dele, para a despesa dela. E a Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro nunca se fartará dele. O mercenário é esse. Ele ama o dinheiro. Ele não está nem aí para a salvação, porque nem a alma dele está salva, porque ele não é uma pessoa convertida. Mas vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor em 1 Timóteo, no capítulo de número 6 e no versículo de número 5 da palavra do Senhor nos diz, capítulo de número 6, versículo de número 5, de 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja caso de ganho. Olha que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: aparta-te dos tais. Olha que o mercenário, ele frisa somente o dinheiro. Contendas de homens corruptos, homens gananciosos, homens, aleluia, que Deus livre seu irmão de desempregar e não trazer o dízimo, e eles ficam dizendo que o irmão não tem Deus. Um irmão foi congregar numa igreja dessas, mundana, foi para uma cidade aqui no estado. Isso ninguém me contou, isso foi ele que me falou. Que lá o pastor responsável fala para eles: ó, vocês têm que fazer o povo dar dinheiro, vocês têm que fazer o povo ofertar, vocês têm que fazer o povo entregar os dízimos aí. Que se tu não fazer isso, Deus não está na tua vida. Então eles usam essa tese aí. E a palavra de Deus nos diz: contendas de homens corruptos de entendimento, gananciosos, corruptos, homens fraudulentos, privados da verdade. Quando tu vai pregar a verdade para eles até mesmo, se a pessoa não for instruída pelo Espírito Santo, vai falar para uma pessoa dessa, ela dá uma aula para a pessoa. A palavra de Deus nos diz que Paulo alertando a Timóteo: cuidado com que a piedade, com eles, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Eles pensam que por ter uma igreja próspera, Deus é com eles. E a salvação, e a santidade, e a salvação das almas. Não. A Bíblia nos diz que nós devemos afastar dos tais. Afastar
desses homens que são cobiçosos. Os mercenários encaram o evangelho como negócio. Claro, é bíblico que o obreiro, que a obreira viva do evangelho, tem um salário, um ganho. É bíblico isso. Mas a ganância, a corrupção, o irmão sendo assalariado pelo ministério, ser reconhecido pelo ministério a qual o irmão congrega, o qual a irmã congrega, a igreja ali das despesas, leva o irmão lá para um país. Aí a igreja só larga o irmão lá e abandona. Não. O irmão tem as despesas, tem a despesa dos seus filhos, tem a despesa da sua casa, tem água, tem luz, tem comida. E o irmão vive da obra de Deus. Isso é diferente. O irmão está ali zelando da obra, zelando da igreja, da santidade. O irmão é um homem de Deus. A irmã é uma mulher de Deus. Então, esses irmãos são dignos de receber os seus salários. Estão trabalhando na obra de Deus. Estão trabalhando, estão dando o seu suor. Estão dando seu suor ali, estão jejuando. Senhor, salva as almas, estão orando, estão fazendo campanha. Então o irmão está sendo assalariado, está sendo reconhecido pelo ministério a qual o irmão serve. Agora, aonde uma igreja que é tudo liberal, que não tem problema, a irmã pintar cabelo, a irmã pintar as unhas, passar batom, os irmãos andar de bermudinho, aí os irmãos têm que desconfiar, porque daí pode tudo, vale tudo, e a salvação? Que aquele que rejeitar o mundo, por amor de Cristo, vai ser salvo. E cadê a palavra de Deus? Vive conforme o mundo? Paz do Senhor Jesus. Pastor Paulo Ricardo, Deus abençoe, servo do Senhor. Irmã Cleide, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Paz do Senhor Jesus. Vamos ver na palavra de Deus, para que os irmãos entendam que a palavra de Deus também fala sobre os irmãos, sobre as irmãs que são assalariadas pelos ministérios a qual os irmãos servem a Deus. Capítulo de número 9 de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, da poderosa palavra do Senhor, para que os irmãos entendam, em nome de Jesus Cristo, que o irmão, que a irmã que está fazendo a obra de Deus, quem sabe num país, agora aí nós subimos aí que teve um missionário, enviaram um missionário para um país aí, e a igreja no país do país que ele enviaram ele não sustentou o irmão ali. E o irmão se desviou. O irmão saiu da presença de Deus. A igreja abandonou, atirou o irmão lá e abandonou. Isso faz parte da obra de Deus, do ministério aprovado? Não. Foram na emoção, enviaram o irmão na emoção, nem buscaram a direção de Deus, porque se tivessem buscado a direção de Deus, teria dado fruto, teria prosseguido, eles não teriam abandonado o missionário lá na obra, o evangelista lá. Veja que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, assim ordenou também o Senhor quem? O Senhor Jesus, aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. O irmão tem a igrejinha dele, zelando da sã doutrina. O irmão está ganhando almas para o reino do céu. É mais que merecedor.
está trabalhando, está vivendo da fé, está vivendo da ajuda dos irmãos, da ajuda das irmãs. Agora, o mercenário já não. O mercenário, além de ele pegar o salário dele, o salário a qual é imposto pelo ministério, ele já pega lá um pouco de dinheiro aqui, um pouco de dinheiro lá, vai lá na casa do fulano. Ah, irmão, eu vim aqui, o irmão não foi na igreja. O irmão tem um dízimo aí, vai lá na casa do irmão pegar o dízimo, vai na casa da irmã pegar as ofertas. Esse que a Bíblia diz, chama de mercenário. Esse que a Bíblia fala, que está somente atrás da gordura das ovelhas. Mas deste, foge, porque este é mercenário. Esse não está fazendo a obra de Deus com amor. Esse está com amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque eu digo que é de todos os males. Os maiores assaltos, seguido de morte, eles roubam por dinheiro. As maiores lavagem de dinheiro. Lavagem é roubo do Estado. É ganância, aqueles gananciosos que só querem dinheiro. E eles nunca se fartarão deles, como eu tenho dito para os irmãos. Vamos lá para a palavra do Senhor. Capítulo de número 20, e no versículo de número 28 ao 30. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 20, versículo 28 ao 30 da palavra do Senhor. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispo. Quem é bispo? Quem são os bispos? São os presbíteros. Para apacentarem a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Veja bem. Olha a importância do homem de Deus, olha a responsabilidade, porque eu sei isto, que depois da minha partida, Paulo falando, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos para si. Meu Deus do céu! Que revelação da palavra de Deus. Olha só que mistério tem esta palavra, minha irmã. Esta palavra, meu irmão. Olha só que maravilha. Que maravilha. Eu fico maravilhado pela palavra do Senhor. Olha bem. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu pastores, bispo, pastor. Olhai por vós mesmos e pelo rebanho, para que apacenteis a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Não foi o fulano de tal que resgatou, mas sim Jesus Cristo que comprou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida, Paulo falando, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, extorquir, e dentre vós mesmos levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos para si mesmos. Olha como tem acontecido isso. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, como tem acontecido isto, como a palavra de Deus está se cumprindo nos nossos dias. Pessoas más, pessoas que
são verdadeiros juízes, que querem mais, aleluia, condenar os irmãos, do que trazer para, aleluia, a verdadeira palavra. Não instrui o meu irmão na palavra, só querem saber de puxar tapete, de criticar, de dizer que esse não é de Deus, que aquela não é de Deus. Olha, desses fuja, meu irmão. Desses tais não tenha nem conversa com eles. Por quê? Porque eles são mercenários. Eles querem atrair para si o rebanho que foi Jesus que comprou lá no alto do Gólgota. Foi Jesus que deu o sangue dele. E eles falam coisas perversas para atrair discípulos para si. Não estão nem preocupados com a salvação das almas. Deus me livre está falando do ministério do meu irmão. Deus me livre falar do ministério da minha irmã. Deus que me livre abrir a minha boca para pecar contra Deus. Eu não sou melhor que os meus irmãos. Eu não sou melhor que as minhas irmãs. Eu tenho que tomar vergonha na minha cara e cuidar de mim mesmo, da minha salvação, da minha comunhão com Deus. Eu nem conheço a vida da irmã, como eu vou julgar a irmã? Como eu vou julgar o meu irmão pastor, meu irmão dirigente, meu irmão obreiro, obreira, discípulo de Cristo? Como é que eu vou chamar o irmão que o irmão não é de Deus? Que isso? Eu nem conheço você. Eu nem conheço a tua vida. Eu tenho que cuidar da minha vida, na minha comunhão com Deus. Tenho que ensinar pela palavra de Deus? Tenho. Mas se eu não amar os meus irmãos que professam a mesma fé que eu sou um mercenário. Eu quero atrair para mim mesmo discípulos. E Jesus, quando estava ensinando os seus apóstolos, havia um rapaz falando de Jesus. E os discípulos mandaram ele calar a boca. Por quê? Porque não acompanhava Jesus. Não acompanhavam Jesus ali. Mas quem sabe tinham tido primeiramente encontro com Deus, mais primeiro que os apóstolos. Se ele estava anunciando a Cristo, é porque o reino do céu já tinha chegado na vida dele. E os discípulos, olha, fica quieto porque tu não segue. Aí Jesus, ele foi falar faceiro para Jesus. Ó, Jesus, mandemos um fulano ali ficar quieto. Estava falando no seu nome, mas não nos segue. Não é do mesmo ministério que eu. Se eu não sou do mesmo ministério que o pastor, que o irmão, como é que eu vou falar do ministério da irmã? Como é que eu vou falar do ministério da irmã Cleide? Perdão por colocar a senhora. Como é que eu vou dizer da irmã? Eu não conheço a irmã. Como é que eu vou dizer eu servi a Jesus, eu nasci na Deus e amor? Como é que eu vou ser tão ingrato de falar que não, que tão, não. Para aí. Para aí, não é assim que a Bíblia nos ensina. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Jamais. Jamais. Jesus Cristo disse, olha, eles disseram, não, Senhor, mandemos calar a boca. Mandemos ficar quieto. Ó, não está nos seguindo, não está no mesmo ministério que nós, mandemos ficar quieto. Jesus olhou para eles, mas aquele que não é por nós, não é contra nós, é por nós. Deixai fazer a obra de Deus. Não impensai. Aí eles não queriam entrar no céu e também não queriam que os outros entrassem. Aleluia. E muitos estão se fazendo desta maneira. Não querem entrar no céu e não querem que os outros entrem. Não querem esperar a vinda de Jesus, mas também não querem que os outros esperem também, terem a confiança, terem a fé verdadeira. E os lobos devoradores, irmãos, que a Bíblia fala,
que introduz na casa, no meio evangélico, é o que a Bíblia vai falar dos lobos devoradores. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Veja bem que a palavra de Deus diz: sabe, porém, isto, capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo de número 3, primeiro a seguir. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque verá muito homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, olha aí, soberbo. Tu fala para ele, não fala isso, irmão, não é verdade, esse, mas critica, sente-lhe o, meu Deus do céu, pega um pedaço de pau e senta na cabeça dos outros, que só ele presta, só ela é bom, só ele vai para o céu. Meu Deus do céu, será que lá no céu vai ter essa divisão para deixar o fulano exclusivo lá? Será que no céu vai ter essa divisão? Ó, tu é da igreja tal, tu é da igreja fulana de tal, tu fica aqui, tu não pode ficar com aquele lá, que senão vocês vão brigar. Meu Deus do céu, vão ficar enjaulados? O sangue de Jesus tem poder contra esses ensinamentos diabólicos de não amar o próximo, ensinamentos de pessoas soberbas, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, pessoas que não querem reconciliação, brigam, discutem e criam ódio no seu coração, revolta. Eu não sei onde essa pessoa vai parar desta maneira. Eu não sei onde ele vai estar com essa arrogância. Aonde é que vai parar com esta soberba tão grande no coração, de achar que os outros são piores do que ele? Será que ele já notou? Será que ele já viu? Será que ele enxergou? Já consegue enxergar? Que se ele morrer vai feder igual a mesma coisa que o meu irmão, que é minha irmã. Não estou desejando a morte, mas eu estou explicando para que os irmãos entendam. Como é que eu vou falar dos irmãos que têm zelado a sã doutrina e dizer que os irmãos não são de Deus? O sangue de Jesus tem poder. Irmãos, irmãs, eu congrego no ministério a qual o meu pastor da minha região, ele usa o WhatsApp. Mas eu vou dizer que ele não é de Deus? Para mim dizer que ele não for de Deus, eu tenho que jejuar mais que ele. Eu tenho que orar mais que ele. Eu tenho que ganhar almas mais que ele, para mim poder abrir minha boca e falar do ministério do meu pastor. Ou seja, lá quem for. Eu tenho que ganhar mais alma que ele, eu tenho que orar mais que ele, eu tenho que consagrar, tenho que ter mais, eu tenho que ser aprovado por Deus. Senão eu tenho que ficar caladinho e somente orar para que Deus venha abrir o entendimento do pastor, como a gente está orando, e venha usar cada vez mais. O irmão é de oração, o irmão colocou a igreja toda, irmãos, agora no mês de março, 30 dias de oração. Orar 3 vezes ao dia, 33 minutos. 30 dias. Irmãos, ele faz jejum de 3 dias, não para engrandecer o homem. Faz cada campanha que Deus revela para ele, ele faz 3 dias de jejum direto, sem comer e sem beber. Para mim, abrir minha boca, falar mal do meu pastor, eu tenho que ser melhor que ele.
Eu tenho que jejuar mais que ele. Senão, eu sou simplesmente um contendeiro, um fuxiqueiro, um mentiroso, um enganador, que só quer nos trazer, fazer discípulo para mim mesmo, quando a palavra de Deus nos diz. Cruéis, sem amor para com os bons. Sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de leite do que amigo de Deus. Amigo mais do fulano de tal, que tem um nome renomado, do que o próprio Deus. Um irmão veio me pedir um conselho, irmão Rodinei, eu preciso de um conselho teu. Eu preciso de um conselho. E nós estamos aqui para aconselhar uns aos outros, para ajudar. Se não é para me ajudar, que Deus me tire dessa terra. Se não é para mim ajudar minha irmã a chegar no céu, então que Deus me tire dessa terra. Sabe que é para mim botar as almas a perder, que Deus me tire dessa terra. Se é para mim semear contenda entre os irmãos, fazer um criar ódio do outro, então que Deus me tire dessa terra. Porque 6 coisas Deus odeia, mas a 7ª o Senhor abomina. O que semeia contenda entre os irmãos. Meu Deus do céu. Aleluia, Jesus. Dá a visão para nós, Senhor. Tendo aparência de piedosos. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia destes, olha o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: deste afasta-te, desses contendeiros, desses fofoqueiros mentirosos, que tudo é o fulano de tal, disse que não é para nós fazer, e a Bíblia diz que nós, quando Jesus Cristo deu o brado lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo deu o brado lá na cruz do Calvário, ele abriu-se o véu, rasgou-se o véu, a separação. Agora o povo não precisa ir mais até profetas, é até o sacerdote. O povo vai até Deus, busca Deus, porque o véu do templo se rasgou. Agora minha irmã precisa de cura, precisa de livramento, vai ligar para o fulano de tal: ó fulano de tal, eu preciso de uma revelação. A irmã vai ler a Bíblia. O irmão vai ler a Bíblia. A irmã quer fé, a Bíblia tem para te dar. Jesus Cristo estava com seus apóstolos disse: Senhor, acrescenta-nos a fé. A irmã quer cura. A palavra de Deus tem cura para ti, minha irmã. Tem libertação para ti, meu irmão. A palavra de Deus tem para te dar. Lembra daquele paralítico que havia 38 anos preso naquela cama? 38 anos. Jesus diz: toma a tua cama e anda. Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, vá até Enéas e fala para ele que eu vou dar saúde. Pedro foi lá e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá a saúde. A palavra de Deus tem saúde, tem salvação para ti, minha irmã. Tu não precisa consultar o profeta tal, a irmã tal. Tu tem o mesmo Deus que revela para ela, revela para você. O mesmo Deus que revela para você, revela para ele também, se ela se colocar na presença de Deus. É isso que Deus quer, homens assim, que buscam de inteira responsabilidade de Deus. Mulheres assim, que buscam da palavra do Senhor, buscam: Senhor, me dá a cura, me dá, ler a Bíblia, e o Senhor fala com ele, e dá vitória. Liberta ele, liberta sua família, liberta seus familiares. E Jesus Cristo vai fazendo um milagre. Jesus Cristo vai fazendo um milagre através da palavra dele. Jesus Cristo tem salvação para ti, minha irmã. Jesus Cristo tem salvação para ti, meu irmão.
Aleluia! Jesus Cristo tem salvação para a tua casa. Como ele disse para Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Porque hoje chegou salvação para a tua casa. Alamanda suricanda labasterimianda labá. Oh, maravilha, Jesus! Oh, maravilha, Jesus! Vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, que é o amor. Que é o amor. Que não ama seu próximo, mentiroso é. Mentirosa é. Porque desses números são os que introduzes pelas casas e levam os cativos mulheres nessas carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. Veja bem, veja que a influência do falso profeta saindo semeando nas casas. Meu Deus do céu, Jesus querido, misericórdia, meu Pai, do teu povo. Veja bem, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, Jesus amado, Jesus da nossa alma. Veja bem o que a palavra diz no livro de Ezequiel, no capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel. Glória a Deus, todos digam graças a Deus. Ezequiel capítulo 34 da palavra do Senhor. 34 do livro de Ezequiel. Olha que Deus está falando conosco. Capítulo 1, versículo 1 ao 3. Capítulo 34, versículo 1 ao 3, perdão. E veio a minha palavra do Senhor, veio a quem? Veio ao profeta de Deus, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dizes aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Não apacentarão não apacentarão os pastores as ovelhas. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, e a vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacenteis as minhas ovelhas. Isso que é o que o mercenário faz, come as gorduras das ovelhas, porque ovelha gera ovelha, e pastor gera ovelha, e ovelha gera pastor. É uma harmonia. Pastor não vai gerar um cabrito. Cabrito, pode ver que o cabrito ele berra, ele é escandaloso. A ovelha não. A ovelha tudo suporta. A ovelha, ela sofre calada. Ela sabe que a resposta vem de Deus. Se você é uma ovelha, você está tendo prazer desta palavra. Você está se alimentando desta palavra. Se você é ovelha, Deus está falando no íntimo do teu coração. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Os falsos profetas, irmãos. Quem são os falsos profetas? Quem são pela palavra de Deus? Quem são estes tais que a Bíblia fala? Quem são esses tais que a Bíblia condena, que a Bíblia
que a Bíblia fala sobre esses tais. Vamos ver pela palavra do Senhor. Capítulo de número 28 do livro do profeta Jeremias. Capítulo 28, versículo de número 9, que diz assim: o profeta que profetiza a paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Veja bem, o profeta que profetiza a paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será reconhecido como profeta. De fato que foi o Senhor quem enviou. Quantos que hoje em dia, meus irmãos, quantos estão passando engano por aí, falando que Deus está mostrando, que Deus está falando, e até agora não se cumpriu. Hoje em dia, irmãos, até antes do coronavírus não tinha profeta, mas hoje tem inúmeros profetas aí, que Deus mostrou, que Deus falou. Por que Deus não mostrou antes do acontecido para esses camaradas? A gente está vendo o que está acontecendo aí na terra, que a terra, isso é um açoite de Deus. Os espirituais estão discernindo. Quem é que é espiritual aí, que não está vendo que é a mão de Deus por causa da prostituição, por causa do pecado, que é o Deus dizendo para o povo: se conserta, que é Deus dizendo para o povo: olha, o pecado está cheirando mal a minha narina, se converte aí. Quem é que não viu? Precisa agora o irmão, eu agora dizer: não, irmão, é isso que Deus... Não, calma aí, vamos examinar a palavra de Deus. Agora que já está acontecendo, não precisa mais profecia. Precisa a profecia aí do irmão falar o que nós já estamos vivendo? Que isso? Falta de entendimento. Eu digo para os irmãos que o falso profeta, ele não tem dom de Deus. Não tem dom de Deus, não tem a presença do Espírito Santo. E não é Deus que usa a boca do falso profeta. E eu quero te provar pela palavra do Senhor. Eu não quero arrumar outra coisa para me basear. Eu quero me basear na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é a única regra de fé e prática para nós cristãos. Para nós que somos servos de Deus. Nós temos a palavra. Quem é a palavra? Lâmpada. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Senhor. E luz para o nosso caminho. Tudo que o irmão precisa, a palavra de Deus tem. Eu já tenho falado isso. Paz do Senhor, irmã Rosângela Marques. Abra vossas Bíblias aí em livro de Tiago, capítulo 1. Livro de São Tiago, capítulo de número 1. Em versículo de número 17, da palavra do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Como o falso profeta não tem o dom de Deus. Vamos entender pela palavra de Deus. Vamos lá. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Veja que o dom, toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Vem de Deus. E como é que o falso profeta que ensina a porta larga, ensina o caminho largo, espaçoso, que conduz as almas ao inferno? Como é que pode ser dom de Deus, irmã? Como é que pode ser dom de Deus? Não é dom de Deus. Não é dom de Deus. Porque em Mateus, no capítulo
de número 7, versículo de número 13, diz: entrai pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho, são da vida eterna, e são poucos que a encontrem. Veja bem que o caminho da porta larga, muitos entram por ela, muitos. O dom de Deus é perfeito, não tem sombra, como disse Tiago 1,17, não tem dúvida, não tem variação. O irmão sabe que aquele dom que está na vida daquela pessoa ali é um dom de Deus. É o dom para a salvação da alma das pessoas. Usa para a salvação, para a edificação, para a consolação, para a exortação da igreja. Não para conduzir o rebanho de Cristo para o inferno. Que dom de Deus é esse? Será que Deus dá dom para o irmão levar as almas ao inferno? Será que Deus dá o dom para o irmão usar e mentir para as pessoas? Vamos ver pela palavra de Deus. Vamos ver pela palavra de Deus. Vamos ver pela palavra de Deus como a palavra de Deus nos ensina. Paz do Senhor, Fernando Dias, perdão. Deus abençoe, seja bem-vindo, servo de Deus. Vê que os falsos profetas ensinam o povo acerca da salvação. Não. Vê se eles ensinam a santidade, o caminho apertado, a porta estreita. Não. E esse homem que está ali à frente do trabalho, que é o falso profeta, será que ele tem dom de Deus? Será? Porque a Bíblia vai dizer no capítulo de número de São Lucas, capítulo 10, versículo 3, diz assim: ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio dos lobos. Quem são os lobos? São os falsos profetas. São os falsos profetas que ensinam mentira, que ensinam engano, que ensinam o falso evangelho. Vamos ver aqui no Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento também passavam grandes lutas com esses tais. No Antigo Testamento, os profetas, eles passavam luta com essas pessoas com más intenções, com más conversações, viviam trazendo heresia para o povo, trazendo mentira. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Vê se o falso profeta, ele ora em favor dos irmãos, ele ora em favor das irmãs. Não ora. Ele não tem uma comunhão com Deus. O que ele tem na sua vida é espírito de mentira, de engano, espírito a qual vem introduzir doutrinas diabólicas, doutrinas de demônio na vida do povo de Deus, na vida do povo do Senhor.
1 Reis, capítulo de número 21. E 22, vamos achar aqui, eu já passo para os irmãos aqui a palavra do Senhor. 1 João, eu já estou lá no 2. Glória a Deus. Todos digam: sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, e tem poder mesmo. Glórias a Deus. Capítulo de número 22, versículo de número 21 e 22 de 2 Reis. De 1 Reis, perdão, que diz assim: então saiu um espírito e apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? Veja que se apresentou um espírito, que foi o próprio Satanás. E disse ele: eu induzirei. E o Senhor disse: com quê? E ele lhe disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. E disse o Senhor: tu o induzirás, e ainda prevalecerá. Sai e fazes assim. Como é que um falso profeta vai ter o dom de Deus? Como é que o falso profeta vai ter o dom do Espírito Santo? Não. O que ele tem na sua vida, então, pastor Rodinei? Ele tem o espírito de mentira, o espírito do engano, da prostituição, que não tem entendimento da palavra do Senhor, não tem zelo dos dons espirituais. Porque em Paulo falou em 1 Coríntios, Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 31. Glória a Deus. Vamos ver que a palavra de Deus nos tem franqueado, nos está ensinando. Capítulo 12, versículo 31 da palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Só Deus é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Vamos ver que a palavra de Deus nos diz. Capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 31 diz assim: portanto, procurai com zelos os melhores dons, e o Espírito Santo lhe vos mostrará o caminho mais excelente. Como que o falso profeta tem o dom de Deus, se o dom de Deus mostra o caminho da verdade e ele mostra a porta larga? Se o caminho, se o dom de Deus, o dom perfeito, o dom do alto, mostra a porta apertada, ele mostra o caminho mau, a porta larga, ele mostra a mentira, ele mostra o engano, o engodo, a vil concupiscência. Então, que tem o falso profeta? Tem aí o espírito da mentira, da luxúria, do engano. Ele não consegue acreditar, ele não consegue crer. Ele não consegue crer que é Deus que usa minha irmã, que é Deus que usa meu irmão para exortar ele. Glória a Jesus. Veja bem que a Bíblia também fala sobre o falso profeta. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm entre vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, porque seus frutos os conhecereis.
Se tu gosta de semear contenda, de semear divisão, meu irmão, cuidado que esta palavra está te pegando, minha irmã. Cuidado. Cuidado. Pelos frutos conhecereis. Se tu planta uva, vai colher figo? Não, vai colher uva. Eu vou plantar ali um pé de ameixa e quero que nasça maçã. Não, vai nascer ameixa. Pelos seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros. Olha aí. Assim toda árvore boa produz frutos bons. E toda árvore má, maus frutos, ela produz. Toda árvore que dá bom fruto, corta-se. Que não dá bom fruto, corta-se. Quem corta? Deus. Puf, corta. Tira o dom dele, tira a graça dele, tira a unção dele. Corta. E lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Semeia, faz divisão, lançando para os meus irmãos fazerem coisas erradas, ensinando a fazer coisa errada, e pensa que Deus não está vendo. Deus está dando chance, oportunidade para esses camaradas, essas irmãs, se arrependerem. Se arrepender dos seus maus, das suas maldades, das suas injúrias contra os homens de Deus, contra as mulheres de Deus, que tem oprimido o povo do Senhor. O povo de Deus tem passado muitas angústias, porque em Oséias também fala, capítulo 4:12 de Oséias, diz que o falso profeta ele tem um espírito da luxúria, um espírito da prostituição. Não o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Não o Espírito de Deus. 1 Timóteo também fala. 4, versículo 1, espíritos enganadores. Veja que a palavra de Deus, ela não se contradiz. Que surgiriam muitos falsos profetas e fazeriam sinais nos fins dos tempos. Quantos tem acontecido aí? Até paralítico eles têm feito levantar da cadeira de roda. Até fogo do céu eles fazem descer. Mas pelo poder de Deus, pastor Rodinho, não. Pelo poder de quem? De Satanás. De Satanás. Satanás o induz essas pessoas a praticar esses atos, estas obras maléficas. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar iniquidade, Mateus 24:11 ao 14, e por multiplicar iniquidade o amor de muitos esfriaria. Cadê o amor de Cristo na tua vida, minha irmã? Está deixando te levar para qualquer vento de doutrina aí? Hein, meu irmão? Qualquer contenda, qualquer pessoa que está semeando contenda aí, você está indo atrás deles. Não. Como eu disse no começo da live, para mim, como é que eu vou falar mal do ministério A, do ministério B, se eu não conheço? Nem sei quem são os homens de Deus, as mulheres de Deus, de oração, de jejum.
Não. Assim como tem na Deus é Santo homens de Deus, tem na Deus é Amor também. Tem na tal igreja, na outra também. Ou Deus vai buscar uma igreja, ou somente uma exclusiva? Que aquele que não fazer parte da exclusiva não vai para o céu, não vai ser salvo. O sangue de Jesus tem poder, porque a palavra de Deus nos diz, a palavra do Senhor nos diz, que Jesus vai vir buscar a placa da igreja, não, vai buscar um povo seu, zeloso, humilde e de boas obras. Este que Deus vai vir buscar, esta que Deus vai vir buscar, uma pessoa zelosa da sã doutrina, um irmão com amor no coração pelas almas perdidas, porque aquele que perseverar até ao fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Por que surgirão então muitos falsos profetas? Porque é os fins dos tempos, porque é a palavra de Deus falando. Veja bem, 24 de Mateus, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais de prodígio que possível enganaria até mesmo os escolhidos. Paz do Senhor, Viana Lemos, Deus abençoe em nome de Jesus, seja bem-vindo. Como que nós vamos crer nessas pessoas que mentem, que brigam, que não gostam do irmão A, do irmão B? Como nós vamos crer na palavra dessas pessoas? Ele não ama nem a si mesmo, ela não ama nem a si mesmo, porque não conhece a Deus. Porque se conhecesse, amava as almas perdidas, tinha amor. Não, vou ajudar aquele meu irmão, vou ajudar ela. Vou orar em favor dele, vou orar em favor dela. Não criticar, abrir a boca para todo mundo ficar sabendo, ficar vendo. Falta de espiritualidade, pessoas mortas espirituais. Não tem o dom de Deus. Eu disse para um irmão, para a pessoa falar mal de mim tem que ganhar mais alma que eu. Para falar mal de mim tem que ganhar mais alma que eu. Quantas almas você tem ganhado de Deus? Quantas almas você tem ganhado? Mas eu não tenho ganhado nenhum. Então, fica quietinho. A pessoa falar mal de mim tem que jejuar mais que eu. Orar mais que eu. Tem entendimento mais que eu na palavra. Não que eu sou bom, que eu sou... Não. Mesma coisa eu quiser falar dos meus irmãos. Eu não tenho capacidade de falar dos meus irmãos, porque aquele que quer servir, que quer ser visto, serve os teus irmãos. Por que Jesus nos chamou? Nos chamou para servir. Jesus deu exemplo, lavou os pés dos discípulos. E esses tais, se cumpre a palavra de Deus em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número, em 1 Timóteo, se cumpre na vida deles. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem os espíritos enganadores e ensinos de demônio, pela hipocrisias que falam mentira, que têm cauterizado as suas próprias consciências, a sua própria mente. Meu Deus do céu, temos que ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo, a qual nós fomos selados por Deus. A minha irmã foi ter tido o selo do Espírito Santo. Não entristeçai o Espírito Santo, minha irmã. Não vai na conversa desses tais, não, meu irmão. Tu é um homem de Deus. Deus te deu o dom de discernir. Foge deles.
Foge da contenda, da mentira, do engano. Porque o falso profeta, o que ensina mentira, se cumpre também a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula, à mentira, à história, à balela. Não, irmã, sai desse logro, meu irmão. Nós temos que muitas vezes nos policiar na nós mesmos. Será que nós estamos ouvindo palavras de salvação dos homens de Deus? Ou estamos ouvindo contendas? Ou estamos ouvindo mentiras deles? Ou estamos ouvindo a palavra da salvação que leva nós para a vida eterna? Nós precisamos, irmãos, permanecermos firmes na palavra do Senhor. Permanecermos firmes nas promessas do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 14. Vamos ver que a palavra de Deus tem para nos ensinar. 4, versículo 14, que nos diz assim: para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por ventos de doutrina. Olha aí, meu irmão. Oricanda labai. Pelo engano de homens que astúcia engano fraudulosamente. Veja, meu irmão, veja, minha irmã. É verdade, irmã, é verdade. É verdade, é verdade, são homicidas. É verdade, olha aí o povo de Deus aí, aleluia, tendo entendimento da verdade. É verdade, irmã, é verdade. São verdadeiros assassinos. São verdadeiros homens, assassinos, homicidas. E sabemos que nenhum homicida tem parte no reino dos céus. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu louvo ao Senhor porque esta palavra tem me, aleluia, tem me enchido o meu coração de alegria, de gozo, de paz. Veja bem, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Olha aí. Olha aí. Não sejais mais menino. Qualquer vento de doutrina arrebata ele, arrebata ela, leva ele para o mal, leva ela para o mal. Não. A verdadeira doutrina ensina a amar. Que não tem amor não é de Deus. A não ser se a palavra de Deus mudou para essas pessoas. Vamos lá, mais palavras. Já vamos encerrar a live aí, irmãos. Não te apresses em sair da casa do Senhor. Não te apresses em sair. Aleluia. Capítulo 7, versículo 24 ao 25. No livro de Mateus. Mateus 7, 24 ao 25. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, se assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A rocha inabalável. E desceu a chuva, e correu rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. Não estava edificada no homem. Não estava edificada na mulher. Estava edificada onde? Na rocha, em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele procura onde? Base na Bíblia. Procura quem? A palavra de Deus. Ela procura quem? Jesus. Porque o homem é falho.
mas a palavra de Deus, ela não falha. Se o irmão, se a irmã tem guardado as palavras do Senhor e tem feito prática da palavra do Senhor, amando, amor, não adianta, irmão. O apóstolo Paulo, quero ler mais um versículo com os irmãos, já vamos encerrar. 1 Coríntios, veja bem, 1 Coríntios, capítulo 13, da palavra do Senhor. Deus me deu esta palavra agora, já estava guardando a Bíblia, para nós fazer a oração da fé. Mas Jesus mandou eu ler esses versículos com os irmãos. Esses versículos da poderosa palavra do Senhor que nos diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos, não tivesse o amor, caridade, seria como metal que soa, como sino que tine, sem valor. Ainda que tivesse o dom de profecia, veja bem, o dom mais importante da Bíblia é o dom de profetizar. Mas se eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, e ainda que tivesse a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. Se o meu irmão que prega a palavra de Deus e a minha irmã tem os dons para usar na obra de Deus, glória a Deus. Mas se a irmã tem os dons e não tem o amor, ter os dons é inválido diante de Deus, meu irmão. É inválido diante de Deus, minha irmã. Pode ter a maior sabedoria, conhecer a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, ter a Bíblia na mente, ter a Bíblia, meu Deus, versículo tal, em tal lugar. Tá em tal lugar. Mas se eu não tiver amor, nada se tivesse. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse a caridade e o amor, nada disso aproveitaria diante de Deus. Nada disso. Jesus morreu, foi por amor. Nós temos que andar, então, pastor, por amor. Por amor ao perdido, por amor à nossa alma. Se nós queremos ver a nossa alma salva, nós vamos pregar salvação para as pessoas. Nós vamos ler a Bíblia, vamos entender a palavra de Deus, nós vamos fazer uma análise, uma reflexão na nossa vida, para ver o que precisa que a palavra de Deus nos mude. Agora, não tendo amor, está perdido este camarada, esta irmã. Meu Deus do céu, que Deus abençoe minha irmã, que Deus abençoe meus irmãos, que a palavra de Deus, que diz em 1 João, capítulo 1, versículo 5, porque Deus é a luz, e em Deus não tem trevas nenhuma. Se o irmão ama a Deus e ama seu próximo, e ensina o caminho da verdade, Deus é na tua vida, minha irmã. Deus é na tua vida, meu irmão. Siga em frente. Siga em frente, que você está seguindo o exemplo de Cristo. Não está seguindo exemplos de homens doutores, de homens estudiosos, mas está seguindo o verdadeiro evangelho, o evangelho do amor. Uma pessoa, um breve testemunho. Uma pessoa brigou dentro da igreja, eu estava dando ensino para os novos convertidos. E não pude atender o pregador que estava pregando, meu Deus do céu, e ensinamento, e eu tinha que fazer ensino para que aquelas pessoas fossem libertas, descer as águas batismais pela palavra de Deus. E ali eu me prolonguei naquele estudo que era baseado bastante versículo da Bíblia. Então eu tinha que terminar aquele estudo para no próximo dia dar outro estudo, para que no próximo domingo a pessoa se batizarem, liberto pela palavra de Deus. Mas dava 3 meses de estudo, irmãos.
3 meses de estudo. E num daqueles estudos para os novos convertidos, nós fizemos o culto. Os irmãos, as obreiras fizeram o culto. E os irmãos discutiram, uma irmã e um casal, discutiram. Depois no término do culto. E botaram na boca. Escandalizaram a obra de Deus. Obreiros, obreiras. Mas obreiros falsos, obreiros maus. Que se fossem obreiros de Deus, homens de Deus, não faziam escândalo, não faziam que as almas se dispersassem do rebanho de Cristo, não. Discutiram. Aí eu terminei o estudo. Daí vamos embora. E o pastor já tinha ido até embora, o irmão que estava pregando. Foi embora. Eu disse, o pastor Jardel queria dar um abraço no servo de Deus, não deu por causa dos novos convertidos. Tinha bastante novos convertidos para a glória de Deus, irmãos. Tinha bastante. Tinha uns 6, 7 novos convertidos para a honra e glória do nome do Senhor. Uma congregaçãozinha pequena. Deus estava abençoando o trabalho. E chegando, eu disse, estava aquele clima meio pesado, mas os novos convertidos pegaram, foram embora. E eu peguei minha bolsa, vamos embora. E fui fechar a igreja. Botei minha sacola dentro do carro. Fui fechar a igreja. Aí eu disse pro irmão, ô irmão, como é que o irmão tá? Essas irmãs, fulano, tem que tudo ir pro inferno. Eu disse, aí Deus me deu uma coragem, meus irmãos. Me deu uma coragem, uma ousadia. Que eu disse para ele, o sangue de Jesus tem poder. Que tu falou, irmão? O senhor não sabe nem o que está falando, o senhor me respeita. Me respeita porque eu sou um servo de Deus. E nem os demônios querem ir para o inferno, meu irmão. Como é que o senhor vai estar mandando as almas que custaram o sangue de Jesus para o inferno? Amanhã a gente conversa. Já estava tarde, né, meus irmãos? Meu Deus, que luta com essas pessoas carnais. Com essas pessoas que não têm Deus na vida. Meu Deus do céu. Mas outro dia eu quero contar esse testemunho completo para os irmãos. Essas pessoas que dizem que tem que ir para o inferno, esses daí não são de Deus. Porque nem o Satanás não quer ir para o inferno, nem os demônios. Quando os demônios vieram de um homem que vivia no sepulcro, na cidade de Gadara, vieram e que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieram nos atormentar antes do tempo. Nem eles que não nos envia para o abismo, mas nos envia para essa manada de porcos. E quem são vocês? Meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Veja bem que nem os demônios queriam ir para o inferno. Como é que eu vou falar para uma alma, para um irmão, para uma irmã que está condenada para o inferno? Que é isso? Onde está? Quem te deu essa certeza? Deus veio ali e te disse para ti que aquela pessoa está condenada? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus te repreenda, Satanás, demônio do engano. E aí aquela pessoa ficou quieta, mas brava, queria se avançar em mim também. Que culpa eu tenho que eles discutiram, que eles escandalizaram a obra de Deus? Eu nem estava presente. E é assim, irmãos, é assim. A gente passa a luta, passa as dificuldades, problemas. Mas Deus vai dando graça e Deus abençoe a todos. Deus vai fortalecendo. Deus vai dando amor, vai capacitando a minha irmã a amar o seu semelhante, a amar o seu próximo. E tudo isso tem uma grande gratificação naquele grande dia. Jesus Cristo pedirá a conta daquilo que o irmão, que a irmã tem feito na obra de Deus. E a irmã e o irmão que tem trabalhado com amor, com simplicidade, com honestidade na obra de Deus. Jesus vai dizer, vende bendito do meu Pai, possuídes por herança o que vos foi preparado desde a fundação do mundo.
É essas palavras que você vai ouvir de Jesus. Que você trabalhou, perseverou nos caminhos do Senhor, ajudou o que estava cansado, o que estava caído, estendeu a mão, aquele que estava doente, foste ver, foste ajudar. Então isso vai ser a tua recompensa, não te preocupe. Agora, não deixe o inimigo te enganar. Fuja desses tais, porque maior é que está contigo do que está com eles, diz a palavra de Deus. Feche os olhos, vamos fazer a oração da fé, minhas irmãs, meus irmãos e ouvintes desta programação. Eu estou muito alegre com Jesus, pelos irmãos, pelas irmãs que nos acompanharam até agora, nos tem suportado, meus irmãos. Tedes paciência para comigo, aleluia, tedes paciência para com teu irmão Rodinei, tá bom? Tenha paciência, eu muitas vezes não sei falar, não tenho uma boa oratória, eu enrolo mesmo, eu sou meio, não tenho estudo, tive até 5ª série, mas para a glória de Deus concluí o 2º grau agora, fizemos um provão em 2020, e para a glória de Deus o 2º grau, aleluia. Foi Deus, é Deus na vida dos irmãos, é na vida das irmãs, na minha vida também, eu glorifico a Deus. Deus abençoe a todos, minhas irmãs, meus irmãos. Oramos oração da fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Ti apresento, meu Pai, esta oração, este povo que está escutando, que estará ouvindo. Meu Pai, peleja pelo Fernando Dias. Meu Deus, ajuda ele, meu Pai. Ajuda ele a viver mais a Tua palavra. Ajuda também, meu Pai, a irmã Adriana, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ajuda a Tua filha, meu Pai. Ajuda, Senhor, a irmã Sandra de Jesus Barbosa. Jesus, a irmã também Rosângela Marques, meu Deus. Ajuda ela, Senhor, a irmã, meu Pai, pastor Paulo, Senhor, quem tem nos apoiado aí, Senhor. Jesus, é o Senhor na vida dele, Senhor. Continua, Senhor, usar. Jesus, peleja pelo irmão Luiz Fernando, Senhor. Oricanda Labai. Jesus querido, também, Senhor, a irmã Rose, o irmão também Emerson, Senhor, que nós visitamos hoje pela manhã. Que o Senhor venha abrir a porta para este casal. Que o Senhor venha abençoar ele, a sua esposa, seus filhos, seus 3 filhos, meu Pai. O Nicolas, Senhor. Jesus, peleja também. Deus querido, pelo seu filho Isaac, meu Deus. Peleja também pelo seu filho, Senhor, o do meio, Senhor. Jesus querido, dá o livramento para aquele jovem. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, visita a irmã Maria Deusimar. Visita ela, Senhor. Jesus, dá o grande livramento. Livra este povo que tem nos acompanhado. Pastor Elismar Dias também, meu Pai. Jesus, sei com teu povo. Jesus, Senhor, filho do teu servo Joabe. Oricanda Labai. Peleja por todos os meus irmãos que irão ouvir, meu Pai, esse estudo, esse ensinamento. Que o Senhor seja na vida de cada um, seja na vida de cada irmã, de cada irmão. Que o teu sangue, meu Pai, possa estar sobre a vida das tuas servas, do teu servo. Dá o grande livramento, meu Pai. Livra eles, Senhor, dos maus, Senhor, ensino. Jesus, visita a irmã Maria Soledade também. A irmã, Senhor, que tanto nos tem nos ajudado. A Jussiara, Senhor. Jesus, estão tantas irmãs. A irmã Tamires, meu Deus do céu. Tantos irmãos. Valdemir. Jesus querido, visita teus filhos, tuas filhas. Nos cobre com teu sangue. Peleja por nós. Dá-nos o grande livramento. Dá-nos o grande livramento, meu Pai, do nosso nome está na boca, Senhor, dos contendeiros, dos fuxiqueiros, dos mentirosos, dos enganadores. Meu Pai, eu te agradeço, meu Pai, pelos 160 e poucos inscritos do nosso canal. Que o Senhor venha abençoar a cada um, visitar a cada um. E também aqueles que estão inscritos nos canais de Sã Doutrina, que têm perseverado no amor, na comunhão e no partir do pão e da palavra do Senhor. Confirma, Senhor,
A bênção, a vitória e o livramento é o que nós lhe pedimos. Desde já agradecemos, porque estamos certos da tua resposta, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, Senhor Jesus. Deus abençoe minhas irmãs. Deus abençoe meus irmãos. Fico com Deus, na paz de Jesus, no amor de Deus e na comunhão do Espírito Santo. Seja com todos os irmãos e irmãs, desde agora e para sempre, em nome de Jesus.